Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meus amados irmãos, dando continuidade ao vídeo passado e também aproveitando para explicar e confortar o coração de vocês de toda essa situação que está no país, tá? Porque, meus amados irmãos, o alvo desse vídeo aqui, ele é alertar também para certo tipo de comportamentos que você não possa ter. Isso aqui é título de conselho, isso aqui não é atentando contra a sua liberdade de expressão, o que você tem que falar, o que você não tem que falar. Eu só tô, o objetivo do meu vídeo também é que o ardor pede para mostrar as advertências bíblicas de certo tipo de comportamentos, tá? Então eu falei que eu ia falar sobre Edom, e vou falar todo o capítulo 35 de Ezequiel comentado, né, como é o padrão, e explicar quem é Edom, tá? E para você não repetir o mesmo erro de Edom. E vou aproveitar e vou falar o que está para acontecer, por que está acontecendo, dirimir algumas dúvidas, tá? Porque eu vou para as fontes corretas, não vou para a velha mídia. Quem acredita na velha mídia, praticamente a gente já está numa Venezuela ou numa Cuba. Eu vou explicar para você por que o Brasil não vai virar uma Venezuela e nem uma Cuba, com fatos históricos e o que está acontecendo. Então vamos lá. A palavra está no livro do profeta maior Ezequiel. Esse livro é maravilhoso, irmãos. Eu aconselho a você ler, porque ele é também uma espécie de apocalipse, não é só Daniel não, tá? Se você souber fazer as substituições corretas das nações, com o contexto histórico de hoje, você vai saber não só o que aconteceu, o que está acontecendo, mas também o que vai acontecer. Porém, essa profecia aqui do versículo 35, ele dá especificamente a uma nação, que é Edom. Edom, se você for para Números 24, se eu não me engano, no versículo 18, é aquele quando Israel estava se deslocando, né, para Canaã, o rei de Edom que proibiu Israel de passar. Então eles tinham uma implicância com Israel, entendeu? E mesmo os espias de Israel indo na frente, dizendo que eles só queriam passar, que nem os poços os poços do reino de Edom, eles iam usar. Na mesma assim, por picuinha, por implicância, o rei de Edom não deixou Israel passar. E todos nós sabemos o que aconteceu com Edom, porque isso acende a ira de Deus. Meus amados irmãos, tem várias maneiras de você acender a ira de Deus, mas a das piores maneiras de você fazer isso é você acender a ira de Deus gratuitamente, por mesquinhez, vamos dizer assim. E Edom, ele é da descendência de Esaú, entendeu? O irmão de Jacó. Se lembra lá que, Ricardo, mas Jacó é trapaceiro, ele iludiu lá o irmão Esaú, né, pela primogenitura, por um prato de lentilha. O nome de Jacó é trapaceiro. É o que eu falo para vocês, meus amados irmãos. Deus não está muito preocupado com o seu parâmetro de perfeição humana, não. Tá? A mulher lá no comentário do pastor Évora, está tendo um comentário até hoje do vídeo que eu fiz sobre o pastor, tá dizendo assim: eu espero que a igreja exclua todos os estudos falsos do pastor Elvis na rede. Aí eu respondi para ela: basta você apontá-lo. Aponta aonde é a falsidade dos estudos do pastor Elvis, que a igreja certamente vai excluir, porque Bíblia se rebate com Bíblia e não com decretos baseados na perfeição humana, que não existe. Então, Jacó, aqui que teve o nome mudado para Israel, que existe até hoje, apesar dele ter feito uma trapaça. Se você for fazer um julgamento baseado no parâmetro da perfeição humana, Jacó seria rejeitado. Se você for parar para fazer um julgamento querendo a perfeição humana, Paulo sequer seria o que ele foi. Sequer. Porque ele era um perseguidor, mas perseguidor assassino, dedicado, tá? Fariseu de fariseus. Mas interessou a Jesus usá-lo como um vaso de honra. A Jesus. Entendeu, irmão?
Então, que isso aqui tem tudo a ver com esse vídeo aqui com Edom. Procura não julgar, não entrar em certos tipos de causa. Não deixa a tua emoção humana falar mais alto não, meus amados irmãos. Porque todos nós somos falhos. Só que tem defeitos que vão ficar mais evidentes em certos tipos de situações e outros vão ficar ocultos para ser revelado lá na frente. Mas se você ficar preso só no parâmetro da perfeição humana, você vai cair do cavalo. Porque nem Deus fez isso. E está dizendo aqui. Tá? Livro do profeta maior Ezequiel, capítulo 35, diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. E a palavra de Yahvé veio outra vez a mim nesses termos: ó filho do homem, volve teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Diz-lhe assim: declare Yahvé ao seu Deus, ó monte Seir, terras de Edom, eis que eu estou contra ti, estenderei meus braços contra ti e te farei uma terra desolada, um lugar deserto e amedrontador. Transformarei tuas cidades em ruínas e ficarás completamente arrasado. Então reconhecerás que eu sou Yahvé, o Senhor. Nossa, por que isso, Ricardo? Por que Deus está tão irado? Aguarde. Porque mantiveste o teu antigo ódio e inimizade e entregaste os israelitas ao poder da espada no tempo da calamidade deles, a hora da desgraça e quando lhe chegou o juízo e o castigo. Você vai entender isso. Aqui Deus, em outras palavras aqui do profeta Ezequiel, ele está dizendo que nos momentos de mais desgraça de Israel, Edom estava rindo da desgraça de Israel. Irmão, eu vou falar uma coisa para você, eu cheguei a gostar numa época, mas hoje eu não suporto aquele negócio que aparecia no Faustão, domingo, vídeo cacetada. Eu ria quando eu não tinha conhecimento no tempo da ignorância. Mas eu analisando bem, conforme isso, eu já deixei de fazer há muito tempo, tá, irmão? Quando eu comecei a me dedicar mais ao Senhor, à palavra de Deus, o Senhor vai aparando certos problemas. Aqueles vídeos, às vezes você vê que a pessoa se machucou sério, às vezes até deu problema na coluna, um tombo, aí a pessoa, ha. Meus irmãos, eu aconselho a vocês não fazer isso. É o meu conselho que eu dou. Eu não estou aqui para cercear a sua liberdade. Eu estou aqui para te dar conselhos, e conselhos vindo do Senhor. Por esse motivo, juro pela minha própria vida, afirmei Yahvé, o eterno e soberano Deus, que te entregarei ao espírito sanguinário, à morte, e este sangue te perseguirá, considerando que jamais registraste o espírito da morte, ele te alcançará. Cara, isso é tão grave para Deus que Deus chega a jurar pela própria vida. Poucas vezes, para bênção ou para maldição, você vai ver Deus jurando pela própria vida. O que quer dizer, esse comportamento inadequado não tem nenhuma chance de passar batido pelo juízo de Deus. É isso que ele quer dizer. Então farei do monte Seir um deserto completamente assolado, e deles terminarei seus transeuntes, todos que por ali vêm e vão. Encherei teus montes de cadáveres, e os mortos à espada cairão às tuas colinas, nos teus vales e todas as tuas correntes de água. Eu te devastarei para sempre, e tuas cidades não mais serão habitadas. Então sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Visto que comentaste, essas duas nações e povos ainda serão nossos e nos apossaremos dela, sendo que eu, Yahvé, estava presente ali. Outra coisa que Edom fazia, ele quer se apossar de algo que não é dele. Fácil. Quer tomar o que é dos outros sem trabalhar, irmão. Eu sempre falei assim, é muito fácil você invejar um gerente de um banco pelo carro que ele tem, pela casa que ele tem, pela própria outra casa de praia que ele tem. Porque um gerente de banco, de um grande banco, tá? Não estou falando esse gerentinho de conta não, gerente de banco, ele é um gestor financeiro também, entendeu? Então ele ganha muitas comissões, mas se ele errar, irmão, o que ele paga, você em 10 anos com o teu salário você não consegue pagar. Então é muito fácil você invejar o que a pessoa consegue pela capacidade dela e não querer correr o risco que essa pessoa segue, entendeu? Olha, no versículo 11 ele fala de novo, juro pela minha vida, a palavra do eterno e soberano Senhor,
que te tratarei segundo a ira e o ciúme que revelaste através do teu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles no dia em que o meu julgamento for deflagrado contra ti. Está chegando esse dia, tá? Então saberás que eu, Yahvé, ouvi todos os teus intentos, blasfêmia proferido contra os montes de Israel quando comentaste. Ora, eles já estão destruídos e foram entregues para nós para que os devoremos. Tu encheste de arrogância contra a minha pessoa e abriste a tua boca para multiplicar palavras levianas contra mim. E eu tudo ouvi. Deus é um gravador, irmão. E agora, pois, assim diz o soberano Yahvé, enquanto toda a terra se rejubila, eu agirei e farei de ti um amontoado de entulhos no meio do deserto. Assim como te alegraste com a destruição da herança da nação de Israel, de igual modo lhe tratarei. Ó monte Seir, tu serás arrasado, e contigo todo o Edom. Sim, todas as terras de Edom. E nesse dia todos entenderão que eu sou Yahvé, o Senhor. Oráculo terrível, né? Meus amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem foi um dia atípico na imprensa brasileira. Até a Rede Globo, a Rede Nojo, o Globo Lixo, entendeu? A filial do inferno, um dos maiores cânceres desse país, conseguiu defender Bolsonaro pela censura. Tá puxando a sardinha pro lado dela porque Bolsonaro vende jornal, dá like, dá dinheiro, dá monetização. Pro bem ou pro mal. No caso deles, pro mal. Porque eles só sabem difamar. Mas o Alexandre de Moraes soltou mais uma ordem mostrando que a gente está sob um regime ditatorial. Uma ditadura do STF, ao qual o jurista Rui Barbosa falou há mais de 100 anos que era a pior ditadura que existe. Entendeu? Então o que acontece, meus amados irmãos? Quando o Alexandre de Moraes está conseguindo a proeza de fazer quem odeia Bolsonaro defender ele, mas tem um monte de gente na rede dizendo sem anistia, sem... Querido, olha só, pessoas gritando, estão repetindo o que os seus líderes políticos estão falando. Quem está gritando sem anistia hoje foi anistiado pelo... como é que é o último presidente militar? O Figueiredo. Anistia ampla, geral e restrita, aprovada pelo Congresso Nacional, inclusive para pessoas que cometeram crimes mesmo, provado que cometeu crime, sequestro, assassinato, entendeu? Sequestro de embaixador, assassinato político, essas coisas, crimes. Que eles cometeram crimes e saíram fora, por causa do AI-5, por causa do DOI-COD. Então, o Paulo Figueiredo, o João Batista Figueiredo, que é o avô do Paulo Figueiredo, ele deu a anistia. Então, você vê como é que é o tipo de pessoa, né? Ela foi anistiada por crimes que ela cometeu e não está querendo anistia para senhoras e senhores, inclusive já até morreram, para pais de família que foram protestar, pelos crimes que eles não cometeram. Eu não consigo entender como é que o ser humano ele chega num ponto de apoiar um negócio desse, onde até a pessoa que odeia o outro espectro político está concordando. Sabe o que está acontecendo? O Bolsonaro vai caminhar, ou ele ou o filho dele, que eu acho bem melhor, bem mais preparado, ele está sendo encaminhado para dar uma surra e extinguir a esquerda no Brasil de vez, igual o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos. Entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você consegue identificar uma pessoa pelas postagens, pelo ódio que ela tem. A pessoa não traz nada de bom, quando traz alguma coisa é supérfluo. Gente, a rede é livre ainda. A gente está sob essa nova regulamentação do Marco Civil, do STF. Eu baixei o VPN. O VPN é um aplicativo, eu vou fazer uma propaganda aqui. Se vocês quiserem não ser pego de surpresa por uma censura, vocês têm que instalar um aplicativo VPN no teu celular. Eu aconselho o Proton VPN, que ele tem eu já tentei todos eles, ele realmente é aquele gratuito mesmo, sem a pessoa te forçar para pagar. Ele tem a versão paga, $5 por mês, com outras ferramentas bem melhor, mas é para quem é bem mais ativo nas redes sociais. O que o VPN faz? Ele cria um túnel na rede
e pega o teu IP, que é o seu identificador da internet, e joga para qualquer país livre do mundo. Eu, por exemplo, usando o VPN, se eu não usar o VPN, se eu fizer uma limpeza de dados e de cache no meu celular do aplicativo Facebook, por exemplo, quando eu entrar no aplicativo do Facebook, ele vai me pedir a senha de novo, porque eu limpei o cache, né? Então, o Facebook ele tem um dispositivo de segurança que ele vai te passar um e-mail perguntando se é você mesmo. E tá dizendo ali, ó, tentativa de acesso na sua conta em Duque de Caxias, rua tal, que ele usa o localizador GPS, né? Em Duque de Caxias ali, tô tentando fazer o login. Então você sabe que é você, então você bota lá, sim, fui eu. Quando não é você, tu bota assim, não fui eu, que o Facebook vai travar o login e vai investigar quem está tentando acessar como se fosse você. Só que com o VPN, o Facebook mandou também, quando eu limpei o cache, mas só que falou assim, ó, alguém lá de Nova Jersey, nos Estados Unidos, acabou de tentar entrar com o seu login. Você confirma? Eu falei, confirma, olha só, eu já não estou mais em Duque de Caxias, eu estou em Nova Jersey. O meu IP está na Nova Jersey. E com isso, você dribla, vamos dizer assim, se o Xandaquistão aí resolver censurar a internet. Os chineses fazem muito isso para poder saber o que está acontecendo lá de fora da China. Porque lá, eu vi uma reportagem do Roberto Cabrini, que um homem de 40 anos, de terno e gravata, trabalhador, não sabia o que significava a palavra Google, coisa que uma criança de 3 anos no Brasil sabe o que significa. Então, tá entendendo, meus irmãos? Então a gente tem, nessas épocas, a gente tem que driblar, né, essas medidas aí. Então, voltando aqui para o assunto do Edom, como eu te falei, o Edom é uma nação que ela não tem muito poderio bélico. Ela é uma nação que ela se associa a qualquer uma que queira destruir Israel. É um ódio que eles têm de Israel impressionante. E com isso vem hipocrisia. Eu conheço gente que se diz professor na rede social, que mora no Nordeste, que ele está sempre postando contra Israel. Mas ele se diz entendido da palavra de Deus. Ele se diz um homem cristão, vamos dizer assim. Então ele sempre vem com aquele negócio, é religiosidade, mas ele tinha declarado uma vez que, eu não concordo com isso porque eu vou fazer o que o meu coração mandar. Então isso não é cristão. É um cristão que votou no Lula, que odeia Bolsonaro. Você pode ver, meus amados irmãos, que o espectro da esquerda, ele bota o ódio em primeiro lugar. O jornalista Augusto Nunes lembrou disso. Ele falou que quando o Lula ganhou no primeiro mandato, de 2002, ele teve quase 70% de aprovação, ele teve 69% dos votos, né? Derrotou lá, acho que não sei se foi não foi o Fernando Henrique não, que ele perdeu, foi o José Serra, eu não sei quem ele derrotou, tá, irmão? Não me lembro agora. Eu só sei que ele teve 69% da aprovação. No dia da posse, ao invés dele comemorar os 69% de aprovação e de votação, eles foram perseguir os 31% que não votou nele. É aquela pessoa que comemora mais a derrota do time adversário do que a vitória do próprio time. Esse é o povo de Edom. Eles são perseguidores. Meus amados irmãos, eu tenho horror à perseguição. Por que eu não gosto do MBL? Porque ele aprova a perseguição. Agora eles estão falando das medidas de Alexandre de Moraes. Mas eles estavam aprovando. Sabe por quê? Porque era contra os bolsonaristas. A Globo estava falando com o Alexandre de Moraes. Tem um cara da imprensa que falou assim, a muralha. Botou uma revista Veja, né? A muralha. Tipo assim, aqui quem manda sou eu. Aqui bolsonarista não manda não. Cadê a muralha agora? A muralha aí, ó. Chicote muda de mão, querido. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, já dizia minha mãe. As pessoas que flertam com a censura só pensando que vai escapar. Agora, quando a censura é contra eles mesmo, aí eles vêm reclamar. Meus amados irmãos, o tema desse vídeo aqui, seja justo. Não interessa se você não gosta da pessoa, mas isso não anula o mérito da pessoa, meus amados irmãos.
Aí você vai estar rindo da videocacetada, quando essa pessoa cair, kkk, chutar e cachorro morto. Deus odeia isso. Ele jura pela própria vida dele que a sua vida vai ficar em escombro, porque nações também são pessoas. O Edom é a pessoa invejosa, a pessoa odiosa, a pessoa que só sabe falar mal, a pessoa que não edifica. Ela está ali para plantar discórdia, discussão, inúteis. Paulo fala isso, né? Discussões inúteis que mais produzem contendas do que edificação. Isso você vê isso muito dentro da igreja também. Fiscais de crente, crente comemorando queda do outro irmão. Isso provém de Satanás, irmãos. Por isso que Deus odeia. Porque isso não são comportamentos de pessoas que vivem em comunhão, em união. São pessoas invejosas que querem ser melhor do que os outros. Isso é reflexo da inveja, da insatisfação com a sua própria vida e da falta de sabedoria. Esse é Edom. Então você pode ver que, acho que é Provérbios 6:26, Deus ele dá uma série de pecados terríveis, né? Aquele que tira o sangue inocente, aquele que, né, falso testemunho e tudo, mas ele diz que o sétimo ele abomina, aquele que provoca contenda entre os irmãos. Tu tá me entendendo como é que é o pensamento de Deus? Porque tudo que causa desunião ele odeia, ele abomina. Então esse sentimento de você rir da desgraça dos outros, de você torcer pela derrota dos outros, isso é um comportamento abominável. Você está me entendendo, meus amados irmãos? Então olha só o que acontece, meus amados irmãos. Vamos lá. Tem um monte de gente aí gritando sem anistia, tem muita gente aí rindo da tornozeleira do Bolsonaro. Aí por isso que eu falo, foi no processo legal, ele é realmente um criminoso? Ou é um lunático que quer botar ele na cadeia a qualquer custo, atropelando a lei e jogando a Constituição na lata do lixo? Meus amados irmãos, teve um áudio, para quem não sabe, e saiu na imprensa também, então não tem desculpa se você ficar ainda insistindo na velha mídia, de não saber. Teve um áudio vazado do Alexandre de Moraes, dizendo, por um comandante do exército, dizendo: Bolsonaro acabou com a minha vida e agora eu vou acabar com a dele e com a família dele. Existe uma ética dentro da política que a pessoa pode ser o pilantra que for, o corrupto que for, mas eles têm tipo um código de guerra ali. Igual a guerra, toda guerra tem um código. Por exemplo, você não pode atirar num soldado desarmado vindo no paraquedas, desequipado, vamos dizer assim. Você não pode atacar avião da Cruz Vermelha, que quando deflagra a guerra em áreas assim, aquelas pessoas, a população civil ali fica sem a logística, né, dos alimentos, fica tudo alterado por causa do conflito. Então a Cruz Vermelha ela vem jogar aqueles contâneos com arroz. Você não pode explodir um avião da Cruz Vermelha. Então tem códigos de guerra e baseado na honra e no caráter mínimo do ser humano. Então na política tem duas coisas lá que eles dão conta. Primeiro, traição é inaceitável. O Hugo Mota vai sofrer agora o processo de impeachment. Por quê? Porque ele teve apoio do Bolsonaro para ser presidente da Câmara, mas o PL do Bolsonaro, e Bolsonaro foi bem claro: olha, a gente vai te apoiar porque a gente tem a maior bancada aqui depois do Centrão. E só que você, além das comissões, você vai pautar a anistia. Aí o Hugo Mota, tá bom, eu vou pautar a anistia. Então o Hugo Mota foi presidente da Câmara com votação recorde. Não cai nessa ladainha: ai, eu queria o Marcel Van Hatten, eu queria a Bea Kicis, eu queria o astronauta. Eles não teriam voto, tanto que não teve. Foi uma lavada de Hugo Mota. Isso quer dizer que o Hugo Mota presta? Ele está mostrando que não presta. Mas, meus amados irmãos, entre votar no Hugo Mota que não presta e ganhar comissões que podem melhorar a vida do país, por exemplo, o Nicolas Ferreira pegou a Comissão da Educação, acabou a agenda woke, banheiro trans nos colégios brasileiros, nas escolas brasileiras públicas. Acabou. Você já ouviu falar mais nisso? A cultura woke está morrendo. Mas se não for presidente da comissão, quem assume sempre é o pessoal. Direitos humanos, da Damares Alves. Eu não gosto nem muito do Nicolas, nem da Damares Alves, tá, meus irmãos? Mas ela, no direitos humanos, uma coisa que é mais de um século era a pauta da esquerda.
A mulher pegou a comissão. Então comissão é importante sim. O PT falou na época assim, ó, eu abro mão de todas as comissões. O Eduardo Bolsonaro não pode pegar a Comissão de Relações Exteriores. Por quê, meus amados irmãos? Porque o Eduardo Bolsonaro, por que ele está sendo tão atacado? E por que ele já foi logo, soltou do avião sem paraquedas? Por quê? Porque ele está sendo ameaçado agora, tiraram as contas dele, Pix, tudo. Proibiram ele de falar com o pai, né? Proibiu, se ele pisar no Brasil ele vai ser preso. Mas por que ele continua com a ofensiva? Porque ele sabe que é só os Estados Unidos que pode dar jeito nisso aqui. Mas por causa de quê? A comissão exterior, irmão. Ele ia mexer nesse negócio do Brasil com a China. Que estava realmente, se isso se consolidasse, a gente ia caminhar para ser uma ditadura chinesa. Por isso que eu falei para vocês, é questão de inteligência, opinião minha. Entre viver... Porque a gente tem, vocês precisam entender, meus amados irmãos, que a gente tem talento para ser colônia. Nós somos um pedação de terra cheio de riquezas, mas muito mal administrado por pessoas que não são preparadas, corruptas, ladronas, ou simplesmente com deficiência técnica. Então a gente tem talento para ser colônia. Os portugueses, segundo os livros de história que eu estudei no ginásio, no primário, os portugueses pegavam o pau-brasil e a cana-de-açúcar daqui para poder ir lá na Europa disputar, para também ser uma potência europeia lá. E ainda tinha os chineses lá com as especiarias. Quem estudou história aqui se lembra. Então a gente sempre foi isso aqui, servir de quintal para as pessoas, para a gente produzir riqueza, para tirar as riquezas daqui e vender para lá, para fazer frente com os ricaços de lá. Então agora o Brasil, por que o Brasil... Por que então, né, os Estados Unidos, o Donald Trump quer salvar o Brasil e não a Venezuela? Porque a Venezuela, ela ficou rica por causa do petróleo. O petróleo, ele foi um mineral, ele foi implantado na humanidade e é chamado de ouro negro pela família Rockefeller. Depois você estuda sobre essa família, você vai ficar impressionado. Rockefeller foi um dos homens que acabou com os monopólios lá, ele ficou bilionário com esse negócio. Por quê? O carro elétrico deveria existir desde 1912, isso é história, irmão. Mas por causa do monopólio do petróleo do Rockefeller, até hoje você tem carro a combustão, a combustível, entendeu? E você pode ver que aquelas coisas que a pessoa pensava que era lenda urbana nos anos 80, do homem que criou um carro movido a água, mataram ele, né? Eu não duvido, porque é um monopólio. Você pode ver que o barril de petróleo influencia no dólar, influencia na negociação, influencia no preço dos produtos, porque petróleo envolve transportes, entendeu? Aviação, carga, né, de caminhoneiro. Então o combustível, o petróleo, ele influenciava muito. E agora, com as novas políticas energéticas, eles estão precisando de novos materiais, tanto para energia, ou seja, combustível, ou para tecnologia, novas tecnologias. Então, como era obsoleto, como tudo antes, um pouco antes, era mais mecânico, irmão, isso aí também entra o livro de Daniel, quando Daniel diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, mas não é a ciência da palavra de Deus, é a ciência tecnológica. Por isso que eu sempre falo, vocês podem ver que coisas que não existiam antes, até pouco tempo atrás, agora está surpreendendo. A televisão está no mundo desde 1950. Aí você sempre tem que fazer a pergunta, e antes? A gente está falando de 6 mil anos, desde Adão até 1950. E tu vê como é que a televisão evoluiu. O celular, bem menos tempo. O celular dos anos 2000. 2000 e pouco, 2002, não é isso? O smartphone. A internet, banda larga, também dos anos 2000. E as pessoas hoje não vivem sem. Então, com essas nova tecnologia, inclusive energética, se multiplicando, eles estão precisando de novos materiais que não eram interessantes na época de que tudo era mecânico, entendeu? Que agora vai ser tudo mais eletrônico. Então, materiais como o nióbio, grafeno principalmente, entendeu? Que dali de uma pouca quantidade de grafeno pode
se retirar condutores e semicondutores muito mais eficientes, entendeu? Tipo como enriquecer o urânio, o próprio urânio. Agora, olha só, aonde tem o nióbio, por exemplo, para ter uma ideia do nióbio, dos 100% das reservas de nióbio que existe no mundo, só existem em 2 lugares. 2%. Ou seja, vamos supor assim, vamos botar por pedra, a cada 1000 pedras de nióbio, só 20, a cada 100 pedras de nióbio, só 2 está no Canadá. E 98 no Brasil, no Amapá. Aonde estão as reservas de grafeno, Ricardo? Mato Grosso do Sul, onde a China está comprando um monte de fazenda. Não brinca com chineses não, tá, irmão? O chinês não é bonzinho não, tá? Ele é um dos 3 espíritos semelhante a Ram. Urânio, Goiás. Vocês estão me entendendo? Os novos materiais, as novas tecnologias estão no Brasil. E o petróleo está sendo cada vez mais, vamos dizer assim, deixado de lado. Então interessa o Donald Trump salvar o Brasil de uma ditadura chinesa. A Venezuela nem tanto. Até porque a Venezuela já está tudo arrasado, a economia já está tudo arrasada, vai demorar muito tempo a reconstruir. Aqui ainda tem jeito. Então tem gente que compara, estou vendo muito profetas do caos aí, sabotadores, mentirosos, gente que só está preocupado com o próprio bolso, gente que está preocupado só com o próprio voto. Meus amados irmãos, aí eu falo para vocês, tem diferença. Tem diferença porque, ó, o Donald Trump plantou um adido militar ele plantou um adido militar que fala inglês, tá? Dentro das Forças Armadas, porque aqui a Força Armada Brasileira, ela tem uma ala que é fiel ao Bolsonaro, só que ela não pode se manifestar porque o judiciário, o Estado está tudo aparelhado, irmão. Então quem é contra tem que ficar calado, estrategicamente. O Donald Trump sabia disso, pelo Paulo Figueiredo, que conhece todas as tropas. O Paulo Figueiredo ele falou uma coisa em tom de brincadeira que escalou para coisa séria, tá? Ele disse que se o Eduardo Bolsonaro ou o Jair Bolsonaro for presidente, ele vai pedir para ser ministro das Forças Armadas por 16 dias. Qual é a função dele? Limpar todos os comunistas e o que apoiaram essa roubalheira e esse judiciário aí. Vai limpar todos e vai entregar para militares de alta patente realmente fiéis e realmente patriotas. Entendeu? Com isso eu concordo. Então o Donald Trump plantou um militar aí, semana passada. Quase passou batido aí. O cara tem um telefone vermelho, querido. Se o bicho pegar aqui, se prender e Bolsonaro tiver ameaça de guerra civil, ele vai passar um fio pro Donald Trump. Se o Donald Trump falar assim, ó, go, do it, eles, ó, arrasam. Então tem diferença. Teve isso na Venezuela? Não. Teve o Eduardo Bolsonaro, ele fala inglês, espanhol e árabe. Ele vai aprender mandarim e russo. Ele vai, segundo fontes, ele vai 2 vezes se reunir por semana, pessoalmente com Donald Trump na Casa Branca. Ele está sendo preparado para ser o próximo presidente. O certo seria o Eduardo Bolsonaro ser o próximo presidente e o Jair Bolsonaro, pai, ser chefe da Casa Civil, irmão. Aí o povo aprendendo a votar mais ou menos e votando em deputados, vamos dizer assim, de direita e que querem o desenvolvimento do país, o Brasil deslancha. Os Estados Unidos está livre para explorar os minérios e deixa a prosperidade, porque se você parar para perceber, meus amados irmãos, os Estados Unidos, depois da guerra, ele podia colonizar a Europa, mas não, ele fez o Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? É o Plano Marshall de desenvolvimento. Ele fez inclusive o Japão, que atacou Pearl Harbor, crescer como uma democracia, e não como uma colônia, como uma ditadura, entendeu? Então os Estados Unidos é assim. Durante essa semana, durante os acontecimentos, eu vou falar para os irmãos, faltam 8 dias hoje o prazo que o Donald Trump deu. Então até lá eu posso fazer mais uns 2 vídeos aí, explicando o que vai acontecer e sempre pela palavra de Deus, tá? Qualquer coisa deixe nos comentários. Deus abençoe a todos grandemente.